paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Amós, capítulo 4. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis, cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vacas de Bazã são aquelas vacas enfeitadas, vacas luxuosas. E aqui Deus está falando da insensibilidade dessas mulheres ricas, poderosas financeiramente, que desprezam os pobres, humilham os necessitados. É contra essas mulheres que Deus agora está sentenciando. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te tirei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque ele é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Tição tirado do fogo. A pessoa está num braseiro, está se queimando, e Deus tira, todo torrado, queimado, mas a vida está nas mãos de Deus. Por isso não tem morte, só vida, porque mesmo que esteja morto, estando ao encontro de Deus, como ele disse aqui, prepara-te para encontrares com teu Deus, e aí então você terá vida, perto dele em abundância, longe dele morte em abundância também. Capítulo 5. Ouve esta palavra que levanto contra a lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela que da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Bérseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague.
vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrassem com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Outro profeta, outra referência ao dia do Senhor. Por que maldade? Venham a mim, venham a Deus e vivei. Não façam o que é errado, façam o que é certo. Deus está falando. Olha, Deus não costuma acusar ninguém não, mas é que ele está falando dos erros. Ele não aponta quem faz, ele aponta o que está sendo feito. E o que está sendo feito não é do agrado de Deus. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus não quer sacrifício. Ele não quer você carregando imagem na cabeça, no pescoço, no ombro, nada disso. Ele quer o quê? Obediência, que você se achegue a Ele. O livro de Amós está falando tudo isso, somente isso. Olha, se acheguem a mim, procurem a mim, vivam por mim. Capítulo 6. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim,
e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com os mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que, por nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Ramate até ao ribeiro de Arabá. Uma cidade corrupta, uma nação corrupta, fazendo tudo errado, né? Mais um profeta prevendo cativeiro, profetizando cativeiro, mas não porque ele quer, porque o Senhor dos exércitos, está no controle.